A paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos refletir sobre uma história muito bonita que eu ouvi há alguns anos atrás. Um homem precisava atravessar um deserto muito grande, muitos quilômetros, dezenas de quilômetros ele precisava atravessar. E seu único veículo era o camelo. Ele monta então no camelo, prepara as suas bagagens e segue o seu caminho. O calor fustigante do deserto fez com que o camelo começasse a transpirar, suar muito. E por alguns dias o camelo foi resistindo ao calor e às dificuldades da caminhada. Mas o tempo passou e ele começou a transpirar demais. E o seu suor se transformou em odor, um odor muito forte, a ponto de lhe dar dor de cabeça. Mas o camelo imaginou que aquele odor estava provocando aquela dor tão forte nele, era o odor do seu próprio dono. E ele, então, na sua imaginação, ele desejou matar o seu dono, seu próprio dono. E ele imaginou, se eu parar de caminhar nesse deserto, eu o mato. E ele pacou ali naquele deserto, nem para frente, nem para trás. Depois de muitas tentativas, o homem não conseguiu fazer com que o camelo caminhasse. O camelo estava com muito ódio do homem por causa da dor forte de cabeça que ele estava sofrendo. O homem então teve uma ideia para salvar a sua própria vida. O homem tirou as suas roupas, lavou-se e escondeu-se atrás de uma montanha de areia. E atrás daquele monte de areia, ele jogou as suas vestes na frente do camelo. E o camelo sentiu o cheiro daquelas vestes e começou a morder aquelas vestes, pisou naquelas vestes, se deitou em cima daquelas vestes, rasgou aquelas vestes, desabafou toda a sua raiva. O homem agora se vestiu com outras roupas, passou o perfume, voltou, colocou um colar bonito no pescoço do camelo, o abraçou e seguiu a viagem. Ele precisava atravessar o deserto e precisava do camelo, que era o seu único modo de chegar do outro lado. A lição dessa história é muito importante. Muitas vezes na nossa vida, nós sofreremos com pessoas que têm o mal ou que estão sofrendo algum problema e que vão associar que este problema é culpa nossa, que o cheiro é nosso, quando na verdade não é. O problema é da própria pessoa. E muitas vezes a pessoa associa o seu momento, a sua dificuldade, a sua luta a alguém que está próximo dele. E como o camelo, que é símbolo de orgulho, a pessoa não para pensar que o próprio cheiro, que o próprio causador do problema é ele mesmo e atribui muitas vezes em nós. Mas com jeito, com graça e com sabedoria, o homem teve uma boa ideia e conseguiu chegar do outro lado, sem perder a sua vida e sem perder o seu veículo, o camelo. Algumas vezes na nossa caminhada, isso pode nos acontecer, de nós não podermos nos livrar de determinadas coisas, situações ou pessoas, e ter que buscar ideias brilhantes, sábias, para passarmos aquele período, atravessarmos aquela estrada, aquela caminhada, porque às vezes nós precisamos também do camelo, que está com ódio de nós, mas o cheiro não é nosso, o problema não é nosso. Mas com sabedoria,
a gente consegue chegar do outro lado e nos livrar dos problemas que possam surgir na caminhada. Não tem como matar nem se desfazer do camelo, porque às vezes a gente precisa dele. Mas Deus dará graça e sabedoria para administrarmos situações e problemas sem perder o controle. Deus te abençoe. Um forte abraço.